Você já culpou a criança que você foi por coisas que ela nunca teve maturidade para resolver? Hoje eu quero conversar sobre algo que mexeu comigo assistindo Febre da Primavera. Tem um episódio que mostra o passado do protagonista e aquilo me atravessou. No passado, o protagonista vivia um momento traumático, um incêndio. Ele tinha duas opções: salvar o pai ou salvar o sobrinho, que era um bebê. O pai era violento, bêbado, maltratava ele e a irmã. A irmã foi embora e deixou o filho com ele. E ele, ainda jovem, precisou virar adulto, virar pai, virar tio, virar responsável por tudo. No incêndio, ele escolhe salvar o sobrinho. Ele poderia tentar salvar o pai? Talvez, mas ele não tentou. E ele nunca se perdoou por isso. Ele carregou culpa por anos, mesmo sendo apenas um menino tentando sobreviver. E aí eu parei para pensar, quantas vezes a gente culpa a criança que foi? Culpa por não ter reagido, por não ter enfrentado, por não ter sido mais forte, mas ele era só uma criança. E você também. Eu também. Criança sente medo, criança tenta sobreviver, criança faz o melhor que consegue com o que tem. Ele não era um homem frio, ele era um menino machucado. E muitas vezes nós também somos adultos machucados por decisões que tomamos quando éramos pequenos demais para tentar entender tudo. Gente, isso me lembra muito quando eu era criança e a minha mãe faleceu, né? Eu tinha 9 anos e era muito próximo do meu aniversário de 10 anos. E eu me sentia muito culpada de comemorar o meu aniversário. Até hoje eu me sinto muito culpada e eu tento sempre me desculpar no meu aniversário por estar comemorando o meu aniversário. Porque eu lembro que o meu primeiro aniversário foi muito próximo, né, da morte da minha mãe. E eu não queria comemorar, mas ao mesmo tempo eu queria. Tinha esse conflito dentro de mim. E aí o meu pai estava muito mal com o falecimento da minha mãe. Então naquele momento eu não senti que ele estava sendo o meu pai, sabe? Eu lembro que a minha tia, a minha irmã e alguns primos, mais ou menos da mesma idade que eu, né, se reuniram para fazer um piquenique de aniversário, né, lá na lagoa, próximo à casa do meu avô, que era dentro do terreno do meu avô, pra gente comemorar o meu aniversário. Eu lembro que foi muito divertido, mas nesse dia foi muito difícil pra mim, porque foi o primeiro aniversário que eu passei sem a minha mãe, né? E eu lembro que eu fiquei com esse conflito dentro de mim. Será que era certo comemorar o meu aniversário, sendo que eu não tinha mais a minha mãe ali? Então eu fiquei com essa culpa por muito tempo. E em outro momento foi que, quando a minha mãe faleceu, né, eu estava dormindo. Eu lembro que eu escutei todo o barulho quando a minha mãe desmaiou em casa. Eu escutei quando saíram de casa para chamar a ambulância. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã. Eu escutei quando ela levantou da cama. Mas eu não tive coragem de levantar para ajudar, para ir ver. Então, por muito tempo, eu carreguei essa culpa. E até mesmo a culpa de, muitas vezes, que a minha mãe, ela faleceu de um derrame, né? De um AVC. E aí, eu lembro que ela falava que tinha muita dor de cabeça. Mas eu não sabia o que fazer. Mas por muito tempo eu carreguei a culpa de, será que eu não prestei tanta atenção nela? Será que eu não fui uma filha atenta? Será que eu não poderia ter feito algo ou ter visto ela uma última vez na noite em que aconteceu tudo isso? E aí eu me perguntava, será que eu deveria estar feliz? Será que eu deveria estar comemorando o meu aniversário? Porque ela não tá mais aqui, né? E aí
eu me fazia muito essa pergunta e me sentia muito culpada. E só depois que eu me tornei mãe foi que eu consegui virar uma chave. Porque datas comemorativas como Dia das Mães, Ano Novo, Natal, o meu aniversário, sempre foi muito difícil pra mim. E comemorar sempre era um gatilho, porque eu ficava me perguntando, será que eu devia estar tão feliz, sendo que eu não tenho a pessoa que eu mais amo aqui comigo? E depois que eu virei mãe, isso mudou, né? Porque eu consegui me perdoar e senti que eu tinha motivo de novo para comemorar aquelas datas comemorativas. E que eu era muito pequena para estar me culpando. Então eu consegui me perdoar. A gente saía para um passeio com a nossa filha, eu comecei a pensar que o protagonista desse dorama nunca conseguiu se perdoar. E muitas vezes nós também não conseguimos. Mas tem uma verdade que me conforta. Deus perdoa. Deus conhece nosso coração, conhece nossas limitações, conhece o medo que sentimos. Ele não olha para a criança que falhou, ele não olha para a criança que sofreu. E talvez o perdão que falta não é só o de Deus, é o nosso. Se você carrega a culpa da sua infância, se você sente que falhou, eu quero te lembrar, você era só uma criança. Você fez o que conseguiu, com o que sabia, com a maturidade que tinha na época. E talvez hoje seja o dia de abraçar aquela versão sua. Não para fingir que não doeu, sabe? Mas para dizer, eu te perdoo. Eu perdoo a mim mesma. Espere acontecer algo tão grandioso como a maternidade, um pouco dessa chuva, não. como eu esperei, para sentir que você pode se perdoar. Esse vídeo tocou você? Comenta aqui, eu me perdoo. Ou me conta a sua experiência. Claro, se você se sentir confortável para isso. Curte o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Aqui, né, tá chovendo muito. Chegou até aquele alerta, sabe, 2 dias seguidos, 2 tardes seguidas, pedindo pra você não sair de casa, ficar em lugares seguros, que as ruas vão estar alagadas, esse tipo de coisa. Qualquer emergência ligar pro 190, não sei o que. E aí a gente não tá saindo de casa, a gente tá muito preso. Há 2 dias, literalmente, a gente não tá saindo de casa pra nenhum tipo de loucura. Só que a gente já não tava saindo tanto, porque tava chovendo bastante, né? Só que esses 2 dias choveu muito a ponto deles emitirem esse alerta, chegar no celular e tudo mais. E aí hoje tava sol, e a gente saiu pra colocar uma película no celular do meu esposo, só que tava tudo fechado. A gente saiu, né, pro shopping, só que tava tudo fechado, a gente não sabia que horas ia abrir, dizia que ia abrir às 12, a gente chegou lá, nada. E aí acabou que a gente ficou dando um rolê, brincou. A gente não pagou pra brincar lá, mas a gente ficou lá nos brinquedos com a nossa filha, deu uma volta, deu uma olhada assim nas lojas e voltou. Não tava aberto, então a gente voltou. Até agora tá sol, mas já chegou o alerta de que vai começar a chover de novo. Então provavelmente não vai ter muito conteúdo ultimamente fora de casa por causa das chuvas, né? Porque aqui em Belém, normalmente, é super normal. Tem 2 climas aqui. Calor e muita chuva. Calor e pouca chuva, assim. Não, nem tanta chuva, sabe? Mas sempre chove. Só que eu acho que é a primeira vez desde que a gente se mudou pra cá que choveu assim tanto a ponto de dar alerta. Eu lembro que no ano passado eles emitiram um alerta, mas foi tipo de treinamento, sabe? Por causa que ia ter a COP30, né? Teve a COP30 aqui. E aí eles fizeram alguns treinamentos de alguma coisa, corpo de bombeiros, a polícia militar, nas ruas, helicópteros, todo tipo de coisa, né? Porque vinham pessoas assim,
Não tô dizendo que as pessoas não são importantes, mas pessoas importantes de política, essas coisas assim. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E nunca tinha acontecido isso, né? De emitir alerta por causa de muitas chuvas, assim. Mas aí aconteceu isso, né? E aí a gente não tava saindo de casa. E é um pouco estressante ficar só em casa. Porque ir ao mercado longe, sozinha, gera um pouco de medo, por causa que as ruas não estão muito alagadas, o Uber vai ficar caro, o ônibus acaba ficando atolado. Então, a gente acaba não saindo. E aí, o que aconteceu? A gente saiu hoje. Até agora não choveu. Mas já emitiram o alerta de que vai chover. Então a gente já não vai sair mais, né? Tava tudo fechado ainda. Eu acho que justamente por isso. Porque as ruas, né, estão alagadas. Então o shopping estava praticamente vazio. Mesmo estando em um horário em que era pra estar tudo aberto. Não estava tudo aberto. Ainda estava abrindo. E tinha poucas pessoas. E eu acho que algumas lojas nem vão abrir por causa disso, sabe? Aí é meio triste.